Foi aprovado hoje as novas regras de estrangeiria para a Espanha. Então, para você aí que quer se legalizar, que vive aqui na Espanha, ou para você que está fora de Espanha e gostaria de ter um visto para poder vir para cá, as regras alteraram, tá? E aí eu vou explicar o que a ministra anunciou hoje na mídia sobre as novas regras. É um resumo e, claro, depois que tivermos o texto completo, vamos trazer para vocês também detalhadamente aí sobre cada tipo de visto. Então, para quem já conhecia as regras de estrangeiria antes, a última foi aprovada em agosto de 2022 e agora, em 19 de novembro de 2024, alterou essas regras. Então, ela falou sobre um pouco de estatística, tá? Sobre quantos imigrantes vivem hoje aqui em Espanha de forma legalizada, quantos deles contribuem aí para a Seguridade Social e tudo mais. E aí fala sobre os novos tipos de arraigos, os novos tipos de visto. E aí eu vou trazer um resumão para você, que ela explicou que 7 milhões de estrangeiros vivem hoje em Espanha de forma legalizada, entre eles 2,9 milhões de estrangeiros contribuem com a Seguridade Social, que seria aí o INSS espanhol, 16% dos trabalhadores autônomos são estrangeiros e que Espanha precisa aí de entre 250 mil a 300 mil trabalhadores por ano para sustentar o estado de bem-estar. E aí ela vai falar que tem vistos de curta duração e vistos de larga duração. Então, para aquelas pessoas que de repente vêm passar aí como turista ou que vêm estudar até 6 meses, tem aí as instâncias de curta duração. E tem as instâncias de larga duração, para pessoas que vêm estudar, por exemplo, um mestrado, um nível superior, pode ter essa aqui, a instância. Não confundam instância com residência, tá? Instância você vem, você atua e depois você vai voltar para o seu país. A residência é você vive aqui, você trabalha, você contribui, você paga impostos, tudo aqui, e entende-se que você não vai voltar para o seu país. Quem tem residência de forma legal conta os anos, a quantidade de anos para poder você dar entrada na nacionalidade espanhola, que no caso, para brasileiros, são 2 anos de residência legalizada. Estudante é instância e não conta como a quantidade de anos que você precisa viver em Espanha para poder solicitar a nacionalidade. Então, fala também que a Espanha é o único país que fornece o arraigo, que serve para legalizar as pessoas que ficaram irregular ou que vieram para cá de forma irregular, onde a maioria, vem como turista e acaba ficando irregular porque não tem opção de se legalizar nesse tempo. E fala também aí da criação dos arraigos e tipos de arraigo. A questão de legalização também. Antes, funcionava o seguinte: pessoas que vinham para cá, por exemplo, como turista, como não tinha opção de legalização, a pessoa tinha que ficar 3 anos vivendo aqui em Espanha, de forma totalmente irregular, sem direito a poder trabalhar, sem direito a poder estudar, sem poder fazer nada, a não ser as crianças que tinham direito a estudo. Depois de 3 anos vivendo em Espanha, juntando aí os documentos e provando que estava em Espanha, podia solicitar um arraigo social, que existiam alguns tipos de arraigo social. Agora, essa quantidade de tempo passou de 3 anos para 2 anos. Você não precisa mais esperar 3 anos para poder solicitar um arraigo. Você pode agora, com 2 anos vivendo em Espanha, não é tendo um documento legalizado, é vivendo de forma irregular em Espanha, ou às vezes você veio de forma legal, com visto, mas perdeu o visto. Se você tem 2 anos vivendo em Espanha, você pode solicitar um dos tipos de arraigo que ela fala nessa opção. Então, tem um arraigo social, que você tem que provar aí que você é familiar de algum espanhol, de algum residente, tá? Mas tem as regras, não é qualquer familiar que pode. Tem o arraigo familiar, tem o arraigo de segunda oportunidade, tem o arraigo socioformativo e tem o arraigo laboral. Socioformativa para quem está aqui, está 2 anos de forma irregular e vai poder solicitar um visto aí para poder
estudar. O arraigo sociolaboral é para quem conseguiu um emprego e aí, através desse emprego, vai se legalizar. O arraigo de segunda oportunidade é para pessoas que vieram para cá e, por exemplo, tinha antes um visto de residência, trabalhou de forma totalmente legalizada e aí, por acaso, por alguma razão, perdeu o visto, vai poder solicitar esse arraigo de segunda oportunidade. Claro, é preciso observar as regras, os detalhes na lei para saber. E aí vamos seguir aqui sobre as palancas de integração. Então, fala o seguinte: registros de centros reconhecidos. E aí, quer dizer, vai ter uma transparência aí para saber quais lugares você pode se matricular para obter, por exemplo, o arraigo de formação. Não vai ser em qualquer escola, qualquer curso, entendeu? Tem que ser escolas ou universidades que tenham reconhecimento. E aí tem a modalidade híbrida, que no caso você pode ser 50% presencial e 50% online. Então, acredito que não vai servir aí os cursos 100% online. Vai ter que ser ou 100% presencial ou ao menos 50% presencial. Possibilidade de trabalhar 30 horas. Então, além de você estudar, você vai poder trabalhar 30 horas semanais. Isso para estudantes, tá? E aí tem essa parte de via rápido. Eles vão facilitar que você, assim que terminar os estudos, tenha uma autorização de residência e trabalho por conta renda para aqueles estudantes que tenham obtido o título, para que possa trabalhar desde o primeiro momento. Então, tipo, assim, você terminou os estudos, já vai poder ter uma residência de trabalho para buscar um emprego, tá? Mais direitos. Então, eles vão ampliar aí. O primeiro pedido de arraigo ou de residência, você vai ter 1 ano de residência. No caso, 1 ano de residência por circunstâncias excepcionais, que são os arraigos, né? Se você conseguir cumprir com os requisitos para renovação, para modificação, para uma segunda residência, a próxima vai ser de 4 anos. Então, é 1 ano mais 4. Então, você vai poder depois ficar aí 4 anos tranquilo. Para quem é brasileiro, se consegue essa primeira residência através do arraigo, após renovar, só vai precisar de mais 1 ano para completar 2, para poder pedir a nacionalidade espanhola, entendeu? Mas mesmo assim, enquanto está tramitando aí a nacionalidade espanhola, você vai ter esses 4 anos aí de visto, certo? Porque no caso, com mais 1, você vai ter mais 3 anos para esperar sair a nacionalidade espanhola. Melhoras na contratação e origem. Se aplica os processos para as empresas e os trabalhadores terem maior cobertura e segurança. Então, se potencia a colaboração com autoridades de países terceiros na implicação de agentes sociais. Então, eles têm a opção aí de contratação na origem. Isso vamos verificar mais para frente com o texto completo. Oportunidade de trabalhar desde o primeiro dia. As permissões de residência vai ter permissão de trabalho desde o primeiro dia. Segundo o que eles falam, tanto por conta renda quanto por conta própria. Por conta renda funciona como se fosse a CLT, a carteira de trabalho. Por conta própria funciona como se fosse o MEI. Você pode tanto ser um autônomo como pode abrir uma empresa. Então, não se exige o informe de integração. Esse informe aí, dependendo do lugar, tarda 2 meses e outros lugares tardam 8 meses para se conseguir, para solicitar o arraigo social, sempre que você mostre vínculo familiar. Então, se você veio para cá sozinho e não tem nenhum vínculo familiar, você vai precisar fazer o informe de integração. Você vai ter que fazer um cursinho de que você entende das leis, das regras de Espanha e tudo mais, e aí eles te dão um informe, vão verificar se sua casa tem condições de você viver, vai fazer um relatório ali dizendo que você está integrado, de que você fala o idioma e tudo mais, e aí você pode solicitar o arraigo social, ok? Mas se você tem vínculo familiar, você não vai precisar mais desse informe. Isso reduz o tempo de trâmite.
Eu, por exemplo, quando fui fazer meu arraigo, precisei de 2 meses só para conseguir efetuar esse informe, juntar todos os documentos, mês a mês, comprovantes de que eu estava vivendo aqui em Espanha. Reagrupação familiar. Se melhora a reagrupação familiar para pessoas estrangeiras residentes e para cidadãos com nacionalidade espanhola, que tenham família estrangeira residindo fora de Espanha. Então, reagrupação familiar para quem está com a família fora de Espanha, ok? Familiar de espanhol. Se aplicam e diferem os supostos, no caso, aí você tem a opção de cônjuge, já não exige estar casado ou ser pareja de hecho. Então, se você comprova que você morou com a pessoa não sei quantos anos e tal, você pode trazer essa pessoa para cá. Um exemplo disso é se vocês têm filhos em comum. Filhos se amplia para filhos de até 26 anos. Descendentes ou familiares a cargo, que são aquelas pessoas que você tem como comprovar que depende unicamente do seu rendimento, do seu dinheiro, que você deposita dinheiro na conta dessa pessoa, que você comprova que essa pessoa vive 100% a cargo de você. Pais de filhos espanhóis, cuidador de espanhol e família extensa. E vítimas de violência de gênero, sexual e de trata. Então, para pessoas estrangeiras vítimas desses delitos e seus filhos e ascendentes, consegue o visto, ok? Conclusão, autorização de trabalho imediata. A maioria das autorizações permite trabalhar desde o primeiro momento, sem necessidade de solicitar uma autorização inicial. Ampliação de âmbito de reagrupação familiar. Os estrangeiros residentes em Espanha podem reagrupar a mais familiares. A idade dos filhos reagrupados em caso de familiar de espanhol se eleva a 26 anos. Se elimina a burocracia, se melhora a tramitação e se unifica critérios. Isso vamos ter que verificar depois com os detalhes da nova regra. Impacto positivo esperado, melhorar a atração e retenção de talentos, melhorar a competitividade das empresas espanholas no mercado global e a integração e inclusão de trabalhadores estrangeiros na sociedade espanhola. Então, é esse o resumo do que foi anunciado hoje, da nova regra que já foi aprovada hoje, que só precisamos saber agora em que data vai entrar em vigor. Então, se você quer saber mais informações sobre cada um desses vistos, o que é exigido, que documentos precisa, como ficou a questão do visto de estudante, como ficou a questão aí dos arraigos, que ficou o arraigo social, socioformativo, sociolaboral, arraigo familiar e arraigo de segunda oportunidade, é só você me seguir aqui no canal, tanto no YouTube quanto no Instagram. Espanha 360. Um grande abraço para vocês.